Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo é de número 89, é livro de Sueli Caldas Schubert, título Obsessão, Desobsessão. Então hoje nós vamos iniciar um novo tema, Invigilância, a porta para a obsessão. Olha só, invigilância, a porta para a obsessão. Por isso que Jesus, por esse motivo, que Jesus, Marcos 13:33, Jesus nos recomenda, Jesus nos recomenda, vamos deixar presente: estais de sobreavisos, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus. Então, olha para você ver o que Jesus nos disse há 2000 anos atrás. Está e é presente, né? É passado, é presente. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Jesus, Marcos 13:33. Então todos nós nos encontramos sobre aviso. Todos nós. Vó, porque faz parte, vó me pede para acrescentar essa história de fatos ocorridos aqui na Terra. Então, olha só para você ver. A pessoa que não sabe administrar o egocentrismo, quase sempre ela se perde. Pois aqui na Terra existem milhões de casos idênticos ao que nós vamos contar agora. Luiz, mas esses casos têm a ver com o tema, é lógico, caso contrário, ela não ia permitir, né? Ela não me pediria aqui para narrar essa história. Um casal, né? Eles começaram a namorar. E até que um certo dia, mas veja bem, primeiro eles começaram a namorar e eles viram que ia dar certo realmente o relacionamento deles. Então antigamente tinha a moda era essa. Eles começaram a namorar, viram que ia dar certo, então eles começaram a juntar dinheiro para comprar um terreno. E assim que eles estavam terminando de pagar o terreno, eles, naquela intimidade toda, a moça fica grávida. Então eles, os dois, conversaram e um disse ao outro: mas nós não temos condições agora de ter esse filho, porque mal terminamos de comprar o nosso terreno
que você acha? Vamos abortar? Vamos. Opa, melhor ideia que você teve. Não sei porquê, mas eu não estava também querendo ser pai agora. E abortaram. E terminaram de pagar o terreno. E eles financiaram o material para construir a casa. E assim que eles estavam terminando a construção da casa, faltando uns 3, 4 meses para terminar a casa, novamente ela fica grávida. Ela fica grávida e resolveram novamente abortar. Onde você viu isso? Não tem como. Nós não temos condições agora. Gente, faz parte do tema, viu? Invigilância, a porta para a obsessão. Só que no esmiuçamento, a nossa visão é outra, né? Porque o processo é muito sutil, é muito imperceptível. Você vai ver onde é que a pessoa entra bem numa situação. Então abortaram novamente. E terminaram de construir a casa. Casa linda, maravilhosa. Aí o que acontece? Casaram, né? Com tudo que tinha direito. E foram morar naquela linda e bela casa. E eles tinham planos de vida. Vou fazer uma faculdade aqui, vou fazer uma faculdade ali, vou fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Quando é que nós vamos ter filhos? Não, vamos deixar. Depois que nós nos formarmos. Só depois. Não vamos nos preocupar com filho agora, não. A prioridade é faculdade, emprego, conta bancária, estabilidade. Tudo bem. Não, concordo com você, meu bem. Então vamos partir para essa. Hora que os dois entraram na faculdade, depois de uns 2 anos mais ou menos, morando naquela casa linda, maravilhosa, uma bela hora lá, ela percebe algo anormal no seu corpo, vai ao médico, o médico outra vez, né? Você está grávida. Que isso? Jamais. Nós agimos assim, 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 você entende. E chegaram em casa, conversaram, e eles decidiram, vamos deixar, não vamos abortar dessa vez não. E resolveram, né, pela gravidez, mesmo passando dificuldade e tudo mais. Só que o que eles não sabiam é que aquele espírito ali reencarnado era aquele que eles abortaram 2 vezes. E que na erraticidade havia se transformado em obsessor deles. Eles estavam tão presos uns ao outro que aquele espírito, assim que abortado pela segunda vez, ele não conseguiu nem se desprender do campo vibracional do casal. O ódio tão grande daquele espírito, mas tão grande,
Eu não perdoo vocês pelo que vocês fizeram comigo nessas 2 vezes anteriores. O espírito pensando assim, ali no útero da mãe. E a mãe ali com os 3, 4 meses de gravidez, começou a surgir no corpo dela milhões de complicações. Ela prostou-se na cama, inchou as pernas, os braços, o rosto. Quem via ela lá na cama pensava até que ela estava com elefantise no corpo, de tão inchada. 3, 4 meses de gravidez. Desestrutura, o organismo dela totalmente desestruturado. E o médico responsável, né, o ginecologista dela na época, ali assessorando ela, tudo e tal, com medicamentos, para ver se, né, se segurasse ali, né, se segurava a gravidez. E sei que ela conseguiu aguentar até o 7º mês, a gravidez. Quando completou-se o 7º mês, começou as crises de ecrâmpsia, fortíssimas. Então, o médico optou por uma cesárea e anulou-se novamente a vida daquela criança. Olha só para você ver. Agora vejamos, as pernas dela, o organismo dela todo entrou no estado de elefantise e depois, posteriormente, o ecrâmpsia, ódio daquele espírito, toxinas daquele espírito, amargura, aquele desejo de matá-la ou de matá-los, porque ele estava com ódio tanto da mãe quanto do pai. Então ele descarrilhava aquelas toxinas no organismo dela, levando a todas essas deformações e essas complicações na gravidez. Pois bem, o médico resolveu retirar a criança, mas assim que retira a criança, melhora-se um quadro e aparece outro. Ela entrou na depressão pós-parto, porque retiraram ali do útero dela o feto, mas não retiraram o espírito que encontrava-se ligado nela, preso nela, ódio, como se fosse um vampiro, como se fosse uma lesma entranhada no perispírito dessa mãe. E todo o ódio dele, toda aquela toxina, levou ela a transtornos neurológicos. E ela teve que ser internada no hospital psiquiatra com o quadro de depressão pós-parto. Uma depressão terrível que fazia com que ela se vegetasse. E depois de alguns dias internada, aquele obsessor que a mantinha naquela depressão pós-parto, ele a levou ao suicídio. E assim que
ela se matou, ele a pegou do lado de lá. Você é minha agora. Agora você vai ver só. Não permitiu que eu reencarnasse, que eu nascesse? Quem são vocês? Vocês me deviam de outras existências. Agora é minha vez. Eu vou torturá-la. E o marido dela, ao ver a esposa naquele quadro clínico de ecrâmpsia, depois do ecrâmpsia, depressão pós-parto, e depois da depressão pós-parto, suicídio, o marido dela também entrou em depressão. Aquela angústia, aquela melancolia. Esse quadro é o que o obsessor queria, que ele se desequilibrasse. Porque só através do desequilíbrio mental que os espíritos obsessores, seja ele lá qual for, por qual motivo, não importa, adentra os campos dos indivíduos. Então você observa que esse obsessor, ele primeiro se preocupou em se vingar daquela mãe, que seria sua mãe. Sabendo ele que depois ele ia partir para cima daquele que seria o pai dele. E qual a forma mais adequada e mais eficaz? O transtorno emocional e psicológico do pai, vendo a esposa naquele quadro, naquela situação. E o pai, ele se desestruturou de uma tal forma, mas de uma tal forma, que aquele espírito, ele intercalava entre a tortura, entre a torturar a mãe na erraticidade, quanto também a influenciar aquele pai no corpo físico, levando-o a estados de alienação, de perturbação. Porque você entende o que nós acabamos de dizer. Os espíritos, sejam lá eles qual for, qual seja, eles só têm acesso a nós através do nosso desequilíbrio. Desequilíbrio esse muito sutil e imperceptível, que para nós um pensamento não significa nada, mas para eles significa uma porta aberta no nosso campo psíquico, na nossa alma. E esse espírito atuou com tudo para cima desse pai, desse que seria o pai, levando-o também a um hospital psiquiátrico, naquela época, há mais de 90 anos atrás, vó manda dizer, 2023, há mais de 90 anos atrás. Igual você imagina que precariedade naquela época, a psiquiatria, com todo respeito, né? Depois, no hospital psiquiátrico, aquele espírito levou aquele pai, que seria pai dele também, ao suicídio.
e ele também o pegou. É a casa que eles idealizaram e o sonho que eles idealizaram e o terreno que eles compraram, terreno do sonho, a casa dos sonhos, planos e projetos para o futuro, faculdades, contas bancárias, ficou tudo para trás. Por incrível que pareça, muitas pessoas na atualidade, no ano 2023, agem dessa forma. Priorizam tudo que é de material primeiro. E pensam em ter filhos depois que aposentam, depois que já conquistaram todos os bens materiais. Quando deitam lá na cadeira do papai, de balanço, na cadeira de balanço, bom, meu velho, aí já é o outro termo, não é nem meu bem, bom, meu velho, porque já estão velhos. Agora acho que nós podemos ter filhos, né? Porque nós já conquistamos isso, conquistamos aquilo, conquistamos isso, conquistamos aquilo. Filho hoje não nos impede. Filho não nos atrapalha em nada. Será que é assim que funcionam as coisas? E a programação reencarnatória? E a programação divina? Então, conforme nós temos dito aqui nos vídeos, é preciso saber fazer as escolhas. É preciso saber fazer as escolhas. Porque, dependendo da escolha, a pessoa se perde. Estais de sobreaviso. Vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Por isso, o livre-arbítrio, o direito de escolha, mas que saibamos escolher. Que saibamos escolher. Que saibamos priorizar. E quase sempre posso lhe dizer que não devemos dar prioridade 100% às coisas materiais que são perecíveis. Mas continue a história desse casal, não há necessidade. O casal plantou aquilo que colheram. O obsessor, ele logrou êxito de acordo com a plantação. De forma que, por essa má escolha do casal no corpo físico, 10, 20, 30 reencarnações posteriores, eles conseguirão resolver essa situação. Então não cabe a nós entrar no mérito da solução da história, e sim analisar como que nós nos perdemos toda vez que não aplicamos os desígnios de Deus, que infringimos as leis do Criador, toda vez que priorizamos
o egocentrismo, o orgulho, o egoísmo. Então é preciso tomar muito cuidado com esta questão. Aí você pode me dizer, porque é um direito teu, mas você não tratou nada a respeito do tema em vigilância, a porta para a obsessão. Por que não? Por que não? Lógico que tratei. Lógico que tratamos. À luz da doutrina dos Espíritos, nós tratamos aqui, nesse vídeo que já está se encerrando agora. Por isso, vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência aqui na leitura, para você ver como que tem fundamento uma coisa com a outra. Tem outras histórias. Se fôssemos narrar as histórias a respeito desses fatos, obviamente não teríamos tempo de fato para ler aqui a mensagem de Sueli. Mas se nós pararmos para analisar, tem tudo a ver o sutil, o imperceptível. Devemos fazer as escolhas certas. Vamos para o próximo vídeo.